gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui com o tema Esse Dia com Deus. Convido a você a estar comigo assistindo o vídeo e se surpreender até o final do vídeo. Tem uma história bem interessante aqui. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos meditar orando assim para começar. Pai querido, obrigado pela oportunidade de meditar na Tua Palavra nesse dia. Pela família, pelos amigos e por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado e pelas muitas que ainda tem preparado para nós. Dá-nos entendimento e discernimento para compreender a Tua Palavra inspirada desse livro. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. Quem quiser abrir a Bíblia ou somente acompanhar comigo, é o livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 11 em diante, diz assim: Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Um livro que há muito tempo não era aberto. O livro que há muito tempo eles não tocavam esse livro. A lei era com base no livro, o livro da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Verso 12. Ordenou o rei Ilquias, os sacerdotes, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Do livro, pelo que entendemos, continha a vontade de Deus para o povo. Assim também este livro, ele contém a vontade de Deus para nós. Esse livro aqui jamais atualizado com o Novo Testamento, os mandamentos de Jesus contidos aqui nesse livro. Fiquemos atentos. Aí podemos prosseguir assim. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã, a Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tigva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar, contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei a resposta. Vejamos mais. Josias renova a aliança ante o Senhor. Depois de tudo, o conhecimento ao livro
contendo a vontade de Deus, mostrando os pecados do povo que andaram por outros caminhos errantes quanto à vontade do Senhor para eles, porque eles já estavam envolvidos na idolatria, servindo a outros deuses, fazendo o que era mal perante o Senhor. Depois de descoberto e revelado que eles estavam fazendo não era agradável aos olhos de Deus, chegando também ao conhecimento do rei Josias, ele renova a aliança com o Senhor. Então deu ordem o rei e todos os anciãos da terra e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem todos os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Aí Josias manda que purificassem o templo, tirar o que é errado, colocar o que é certo, mudar as práticas, eliminar certos rituais, exortar que o povo adore a Deus com sincero coração. Aí então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem e aos da guarda da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o posto ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, dos campos de Cédron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o posto ídolo, que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu a pó, e lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o posto ídolo. Todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, Todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou nos altos em que os sacerdotes incensavam desde Gebá até Berseba. Derribou altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade. E a mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor. Em Jerusalém, porém, comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o carneiro a qual ficava o átrio, e os carros do sol queimou.
Também o rei derribou altares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém e a mão direita do monte da destruição, aos quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Veremos aí, nós vimos a purificação do templo e do culto, de como foi o proceder do rei Josias para com o Senhor, fazendo o que era reto e bom para com o Senhor, segundo seu pai Davi. Digo pai por ser da linhagem, de antepassado, acho que ele estava no lugar de bisneto ou tataraneto daí por diante. Aí vejamos também agora, profanado e derribado o altar de Betel. Foi destruindo tudo que era idolatria. Também o altar que estavam em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, esse altar junto com o alto, o rei derribou, o alto. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nesbate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto, o rei derribou e destruiu o alto. Reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar dela os ossos e os queimou sobre o altar. Assim, o profanou segundo a palavra do Senhor, que apregoava o homem de Deus, que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é esse que vejo? Responderam-lhe os homens das cidades de Judá: apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos ossos. Assim deixaram estar os ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias os altos, todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Também fez todos os altos que tinha praticado em Betel, e matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali. Sobre os altares queimou ossos humanos, e sobre eles depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou a Páscoa como este desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Muito bem, meditamos na Bíblia aí. Vejamos no próximo vídeo a piedade de Josias. Gratidão a todos assistindo aí, muito obrigado, Deus abençoe. Se inscreva no canal. Pai querido, obrigado pelas bênçãos, pela força, pela saúde, pela fé.
Abençoa minha família, abençoa todos os amigos. Seja conosco nas tuas bênçãos. Peço e agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.